ele vê que existe outro inimigo em potencial que era Só que ali, não era o cristianismo. inimigo, Ele vai era o atrás e povo- investe o Estado na Era o povo igreja. mais manso que existia no Império, que não tinha nenhuma pretensão de tomada de poder. Não eram os evangélicos, os cristãos De hoje. do primeiro, segundo, terceiro e quarto séculos não eram evangélicos de hoje, que são os seres totalmente corrompidos. Eles não estavam preocupados com cadeira no Sinédrio, nem com cadeira eles tinham era pavor, porque Jesus tinha dito: entre vós não será assim. Não queriam ser deputados, O maior entre vós é aquele que serve. Os governadores dos povos não que tinha bancada evangélica, não tinha bancada. dominam entre eles. Eu estou citando Jesus, para ninguém ficar confuso com a bancada evangélica. Os governadores dos povos que dominam entre eles, entre vós, não será assim. Antes, o maior seja o que sirva a todos. Quem quiser algum tipo de proeminência, seja servo de todos os demais. E, ao contrário, você sabe por que os cristãos foram tão perseguidos até Constantino, até o quarto século? Porque eles eram considerados os subversivos do império, não por causa de política, não porque eles quisessem tomar o Senado, governar no lugar dos imperadores, colocar um imperador do gosto deles. Eles nem podiam conceber uma ideia tão translocada, tão amalucada, tão distante da realidade e de Cristo e do Evangelho quanto essa. Então, por que eles eram tão traumatizados? Porque quando eles diziam, eu falo alto e ninguém ouve nada, quando eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor, essa era uma declaração política, porque esse título, Curios, Sim. era dado exclusivamente ao César Imperador. Curios, senhor, déspota, como também era chamado, era só o imperador. Quando vinham os cristãos, diziam: o único Curios é Cristo. Isso era de uma subversão extraordinária. Era uma relativização do poder absoluto da autoridade romana. Além do que, o imperador romano era cultuado em boa parte das cidades-estados da Ásia Menor. Em quase todas elas ele era cultuado, havia os sacerdotes e os cultos ao imperador. Aí vem esses cristãos que não se dobram à semelhança de Sadraque, Mesaque, Abidênego, Daniel, não se dobram diante do culto ao imperador, não prestam sacrifícios ao imperador, não fazem genuflexão ao imperador e não confessam que o imperador era o Senhor. Era o Curios. Então, esses são os subversivos até o quarto século. É por isso que eles vivem escondidos, perseguidos. De vez em quando tem um imperador louco que decide transferir as suas frustrações gerenciais e de governo mal sucedido, e não tendo ninguém melhor, o bode expiatório adequado eram os cristãos, que recebiam toda a punição, toda a perseguição e tudo isso. Então, tudo que não havia entre os cristãos era desejo de tomar poder nenhum. Isso para eles era um negócio que Jesus tinha dito: o meu reino não é deste mundo. Eles não tinham visto Jesus pleitear função nenhuma. Jesus podia ter feito o que Jesus quisesse. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, lá no caminho da casa do sumo sacerdote, e Jesus curou a orelha do servo e falou para Pedro: guarda essa espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E ele disse o quê depois disso? Ou não pensais que, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai que mandasse não 12 apostolinhos galileus que não aguentam tranco, daqui a pouco um galo vai cantar, vão bater o pé, vocês vão sair todos correndo, enfrouxificados e apavorados. Não, não é de vocês, nem é com vocês que eu conto para nada. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para acabar com essa brincadeira. E anjo não era só um carinha mais forte.
era um super-ET, era um indivíduo com poderes extraordinários, como a gente vê no Velho Testamento, as várias configurações de seres angelicais, e querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades, poderes, seres inimagináveis, de aparência, inclusive, totalmente diferente da nossa concepção. E Jesus disse não, não será assim. E andou até a cruz e ensinou qual era o caminho de um cristão. E disse que a única evidência que eles dariam ao mundo de que a mensagem do Evangelho era verdadeira é se eles fossem capazes de amarem-se uns aos outros e amarem os inimigos e orarem por aqueles que os perseguiam. Esse era o sinal do cristão, era o sinal de que eles tinham estado efetivamente com Jesus. Era o amor e a atitude diametralmente oposta em relação a poder, porque Jesus tinha dito várias vezes, aquilo que é elevado entre os homens é abominação Sim, diante mas de Deus. Vamos